é muito comum as grandes mídias aumentarem os fatos e muitas vezes deturparem. Mas e o porquê elas fazem isso? Porque elas vendem e vendem muito. E elas só conseguem vender se tiver compradores. Jorlan é preso? Saiba de todas as verdades e das mentiras. No vídeo de hoje você vai entender tudo sobre o caso e descobrir o que realmente é verdade e o que é notícia falsa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia. E ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Anteontem ocorreu buscas e apreensões de anabolizantes falsos e também de suplementos, através inclusive de grandes influenciadores digitais do meio maromba. Desses influenciadores estão sendo investigados Jorlan, Pobre Louco e Tadala, assim como também diversas outras pessoas no Brasil inteiro e também diversos atletas. E são mais de 80 mandatos de prisão, chegando ali por volta de 100 mandatos, então é muita pessoa. Esses influenciadores fazem propaganda de um laboratório underground de anabolizantes. O laboratório underground investigado é a Red Shark. Pessoal, antes de eu seguir com as notícias, vou contar uma historinha para vocês. Há um tempo atrás, um laboratório até famoso, no meio da musculação, entrou em contato comigo oferecendo uma parceria. E como que seria essa parceria? Cada produto, cada anabolizante, tem um custo médio de R$30, segundo a empresa. E aí, as vendas seriam estimadas em mais ou menos 150. 150 menos 30 sobra 120. E a proposta era, desses 120, iria ser dividido meio a meio, ou seja, metade para mim, R$60, metade para a empresa. E, obviamente, eu neguei, Afinal de contas, seria uma proposta que jamais eu iria aceitar. Afinal de contas, eu prezo pela minha moral e pela minha idoneidade. E assim, por que eu estou contando isso para vocês? Imagine só, são dezenas, centenas de produtos sendo vendidos todos os dias por essa empresa, assim como várias outras. E aí, o valor é muito grande por dia. E aí você soma isso vezes um mês. Então realmente dá um valor bizarro, um valor muito alto. E é por isso que tem muitos atletas que acabam concordando com essa parceria. Afinal de contas, eles vão ter um lucro muito grande, mas definitivamente essa é a pior coisa que um atleta ou até mesmo um influenciador digital pode fazer. Muito bem, voltando às notícias, com relação a Jorlan, a notícia é falsa, super mega falsa. Jorlan não foi preso. Inclusive, anteontem, às 11h40 da manhã, ele estava na Ironberg, fazendo seu lindo e maravilhoso cardio. O que ocorreu, segundo fontes, ele foi na delegacia, prestou depoimento e logo na sequência foi embora. Bom, e aí já fica uma pergunta, prestar depoimento é igual a ser preso? Com certeza não. E uma coisa que me deixa muito triste, algumas mídias falavam do Jorlan igual se ele fosse um mega blaster criminoso, igual se ele fosse o maior vendedor de anabolizantes do Brasil. Então essas grandes mídias não tiveram o cuidado e o zelo de passar informações coerentes, sensatas e verdadeiras. E pessoal, fiquem até o final do vídeo, porque eu vou dar a minha opinião para vocês se eu sou a favor da venda de anabolizantes para fins estéticos. E pessoal, eu conheço o Jorlan, eu vejo ele toda semana na Ironberg. Afinal de contas, além de eu fazer os vídeos lá, eu também treino. Então, toda semana eu vejo ele. E além disso, eu acompanho o trabalho dele há mais de 10 anos. Então, assim, devido a isso, eu acredito, tenho quase certeza que ele seja uma pessoa idônea. Ou seja, obviamente, ele não vende esteroides anabolizantes. E uma outra coisa, uma pessoa que tem uma ótima renda mensal através de um trabalho honesto, dificilmente iria se envolver com algo ilegal. Afinal de contas, não fecha a conta, a pessoa não precisa disso, ela já ganha bastante dinheiro. E a mesma coisa ocorreu com o Renato Cariani há um tempo atrás, em que essa notícia ficou assim durante meses sendo muito falada. E aí, no caso do Renato Cariani, a suspeita é de que a empresa dele fornecia matéria-prima para o crime organizado para a fabricação de drogas, drogas pesadas. E aí, mais uma vez, não fecha a conta, O Renato Cariani, uma pessoa rica, dono de empresa farmacêutica, influenciador digital com milhões de inscritos e seguidores no YouTube e Instagram, com grande patrocínio, entre outras coisas. Não tem lógica, ele ter se envolvido com uma coisa
que não vai agregar nada para ele. Afinal de contas, dinheiro é uma coisa que ele não precisa. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal falando tudo sobre o Renato Cariani nessa época em que ele foi acusado, e na época eu já falava, pessoal, tenho quase certeza que ele é uma pessoa idônea também, inclusive também conheço ele pessoalmente. E com relação ao influenciador Pobre Louco, ele também não foi preso. Teve busca, né, na casa dele e na loja de suplementos, não encontraram absolutamente nada. Ele foi levado para a delegacia apenas para prestar depoimentos e logo depois já saiu. E com o influenciador Tadala também foi parecido. Teve busca na casa dele, mas tem uma diferença. Ele não foi levado para a delegacia porque ele estava recém-operado. Ia ser muito complicado, né? Pensando na recuperação dele, se ele fosse levado para a delegacia, ser interrogado. E aí, como os pais dele são advogados, conversaram ali com os policiais para que não houvesse necessidade de levá-lo até lá e ele poderia ser interrogado na casa dele sem precisar de ir até a delegacia. Pessoal, é muito comum as grandes mídias aumentarem os fatos e muitas vezes deturparem. Bom, mas e o porquê elas fazem isso? Muito simples, porque elas vendem e vendem muito. E elas só conseguem vender se tiver compradores. E aí que está o problema, sempre tem compradores, que nesse caso são os telespectadores. A notícia correta que as grandes mídias deveriam passar seria a seguinte: está havendo uma grande investigação com busca e apreensão de esteroides anabolizantes falsos e também suplementos falsos. Nesse momento, várias pessoas estão sendo investigadas e interrogadas, inclusive alguns influenciadores digitais. Apenas isso, acabou. Assim, falando de forma resumida, essa é a verdade, ou seja, a notícia tem que ser baseada na verdade, no que está ocorrendo no momento. Se lá na frente alguém realmente for indiciado, vier a ser preso, aí tudo bem. Aí você, né, no caso a mídia, pode falar, tal fulano foi preso, teve uma investigação que durou tanto tempo, apuraram os fatos e devido a isso foi comprovado que essa pessoa realmente estava envolvida no esquema XYZ. Então era para ter só isso, mais nada de notícia. Não deve aumentar uma notícia e muito menos deturpar, mentir. E o que me deixa triste, muito triste, é que nisso pode ter muitas pessoas idôneas que podem estar sendo prejudicadas com essas notícias falsas e a sua reputação ser prejudicada. E aí levar um tempão para os ânimos acalmarem, né? Mesmo após tantas provas, né? As pessoas verem que aquela pessoa realmente ela não cometeu um ato ilícito, ela é uma pessoa idônea, e aí até ela voltar a ter uma reputação boa, isso pode levar meses ou até anos. Então isso me deixa muito triste, pois elas são afetadas inclusive financeiramente, não só a questão da moral, né? E sim a questão financeira, a questão do sucesso profissional, entre outros. E pessoal, eu já vou falar para vocês agora com relação à proibição ou legalização de esteroides anabolizantes, mas antes deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, e não somente, né, no meu canal existem mais de 340 vídeos sobre musculação, nutrição, suplementação, motivacional, entre outros. Bom, vamos lá. Com relação à proibição ou legação de anabolizantes para fins estéticos, eu vou dizer se eu sou a favor ou não. E primeiramente eu vou falar da proibição de laboratórios undergrounds e depois eu vou falar com relação à proibição de venda através das farmácias. Bom, muito bem. Com relação à venda underground de anabolizantes, eu sou totalmente contra devido a principalmente 3 grandes motivos. Primeiramente, é muito comum que esses produtos sejam contaminados, né? Já teve testes que foram feitos, né, em diversos lotes e cerca de 80% desses anabolizantes eram contaminados. E essa é a coisa mais grave que pode existir quando tem a venda de um esteroide anabolizante. Pois como vai diretamente na corrente sanguínea, isso pode gerar danos irreversíveis e até mesmo causar morte. Então, com relação a danos irreversíveis, a pessoa pode perder um braço, uma perna, pode ter várias complicações nos rins, fígados, até mesmo problemas cardíacos. Segundo lugar, a venda pode ser feita para qualquer pessoa sem receita. E muitas vezes essas pessoas são menores de idade, são adolescentes. E isso pode acarretar em uso abusivo, drogas cada vez mais fortes e, consequentemente, a diversos problemas de saúde, inclusive ocorrendo uma fatalidade, assim como, caso vocês já tenham acompanhado, diversas pessoas morreram, seja com idades prematuras, 20, 30 anos ou mais. Terceiro,
devido à adulteração do produto. Ou seja, isso pode ocorrer de dois modos. No rótulo, vamos supor que vem escrito lá 200 ml de anatato de testosterona. E aí, na verdade, tem 150 ml. Né? Então, você está pagando por um produto que a oferta é X quantidade e você está pegando uma quantidade pela metade ou até mesmo bem menor que isso. A segunda questão é que pode ter substância, você pode estar comprando uma substância diferente do que aquela que você realmente precisa ou quer. Né? Então você paga por uma substância X, de repente leva uma Y. Bom, então esses são os três principais motivos que realmente, definitivamente, né, eu não apoio, né, sou totalmente contra a venda de anabolizantes undergrounds. E pessoal, eu já recebi diversas propostas de diversos laboratórios undergrounds de anabolizantes para estar fazendo uma parceria, né? Ou seja, divulgação dos produtos deles. Bom, com relação à venda de anabolizantes para fins estéticos nas farmácias, eu vou dizer o que penso. Ou melhor, eu nem vou dizer o que penso, vou fazer melhor que isso. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês refletirem sobre a resposta. Vamos lá. Pergunta número 1. O álcool já matou dezenas e dezenas, se não for centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Pergunta: por que não proíbem? Segunda pergunta: o cigarro também já matou dezenas e dezenas de pessoas. E a mesma pergunta: por que não proíbem? E em terceiro lugar, né, terceira pergunta: as comidas, né, os alimentos de fast foods, esse daí acho que é o pior de todos, né? Já mataram centenas e centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. E a pergunta é a mesma: por que deixam vender esses produtos? E pessoal, eu já poderia fazer várias e várias outras perguntas que iriam levar vocês a refletirem por que algumas coisas são proibidas e outras não, sendo que elas fazem mal igual ou algumas fazem até mais mal que são legalizadas. Mas acredito que já tá bom, já deu para vocês entenderem um pouco. Então assim, se a lei tem que proibir tudo, absolutamente tudo que faz mal ao ser humano, então vocês concordam que tudo é tudo, certo? Então nesse caso, por que tudo não é tudo? Está havendo uma incoerência entre as coisas. A lei, ela tem muitas vezes uma incoerência com ela mesma. E aí você fica às vezes perguntando, realmente não fecha a conta, né? Muitas vezes não tem lógica. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta muito importante para vocês refletirem, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, terei o maior prazer em levar você a chegar no seu máximo de performance, chegar no seu objetivo, obtendo o máximo de hipertrofia, do melhor jeito possível, mais rápido e, obviamente, prevenindo lesões. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link do meu site. Lá vocês terão acesso a todas as informações e eu terei o maior prazer em poder ajudar vocês a obterem a sua melhor versão. Então vamos à pergunta super importante. Se fosse legalizado a venda de esteroides anabolizantes para fins estéticos, porém com prescrição médica e para maiores de 18 anos, vocês concordam que não iria existir laboratórios undergrounds? E vocês concordam que com isso anularia ou reduziria drasticamente a possibilidade de contaminação e a duração do produto? Além de também reduzir jovens menores que 18 anos, e não somente, né, como adultos, a terem grandes complicações com o uso abusivo de esteroides anabolizantes e até mesmo ocorrerem fatalidades? Sendo assim, eu pergunto para vocês, seria melhor a legalização ou não dos anabolizantes? Então aproveita e deixa aqui nos comentários se você é a favor ou não da legalização dos esteroides anabolizantes. Bom, e agora para fechar, mais duas coisas importantes. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional, que é o vídeo que mais tem dicas de hipertrofia. Então assim, ao longo de um tempo eu pesquisei os canais e eu vi que eles davam 10, 15, no máximo 20 dicas de hipertrofia. Eu falei, nossa, mas existem muito mais dicas imprescindíveis que as pessoas precisam para obter o máximo de performance e chegar no seu objetivo da melhor forma possível
mais rápida e prevenir lesões. Foi aí que eu vi que tinha um total de 55 dicas. E exatamente esse o vídeo. 55 dicas para você obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Então clica nesse vídeo aqui que está sensacional. Muito bem, a gente se vê no próximo vídeo e namastê!